Salve meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo e é rir pra não chorar literalmente. Nada é tão ruim que não possa piorar quando você tem uma administração desses que estão aí, não vou nem citar o nome. As dicas de hoje vieram do Cláudio Félix e do nosso irmão Paulo Almandróis. Um abraço aos dois, essas feras aqui nas dicas. E eu começo com o INSS, né? O tão polêmico INSS. Eles estão dizendo agora, ó, segundo a matéria do Globo, que pode interromper processamento da folha de pagamento de benefícios por falta de recurso. O órgão pediu um reforço de 450 milhões em seu orçamento até o final do ano. Matéria de 23 de 10 de 2025. Então aquele rombo todo, né, que eles disseram, não vai prejudicar ninguém, não sei o que, era um dinheiro que estava ali. Aquele desdobro todo que eles deram, tá aqui aparecendo a verdade. Eles quebraram o INSS, assim como estão fazendo com os Correios. Quebraram também os Correios. Onde esses caras colocam a mão, meu irmão, o caos reina. É como se eles fossem uns alquimistas, com perdão da palavra, de merda. O alquimista transforma as coisas que toca em ouro. Eles transformam em cocô. E estão fazendo isso com todas as empresas, inclusive com a nação inteira. Veja, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, afirma que o corte orçamentário implementado pelo Molusco na semana passada ameaça serviços essenciais do órgão, como o processamento da folha de pagamento de benefícios. Nós fizemos um vídeo, agora há pouco, mostrando que a multa do FGTS, né, os 40% que quando o patrão demite a pessoa, você recebe ali, né, os 40%, uma multa, que na verdade essa multa foi criada para segurar o desemprego, né? Não é de hoje que a administração de esquerda vem fazendo essas cagadas. Então, como eles fizeram no passado, muita gente demitindo, eles não, vamos criar uma lei para que os empresários não possam mais demitir sem ser penalizados. Então criaram essa regra da multa de 40%. Porém, como as empresas estão pagando isso porque estão quebrando, elas têm que pagar, não é porque, eu vou demitir porque eu não fui com a cara do funcionário. Não, estão demitindo porque estão quebrando mesmo. As empresas estão diminuindo os tamanhos. Hoje mesmo eu estava andando no shopping, nunca vi um shopping assim. Pouquíssimas pessoas andando ali. E cara, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Tá acontecendo justamente por conta dessa administração atual. Eles têm destruído o país, a economia do país. E o povo está indo embora. Aqueles que continuam no mercado estão diminuindo também o número de funcionários. Então eles estão vendo o quê? Muito dinheiro sendo pago no FGTS, né? Na multa do FGTS. E aí querem botar a mão. Eu fiz o vídeo, tem todas as explicações lá. Resumindo, eles dizem, não, nós não vamos botar a mão, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos dar no seguro-desemprego. Vamos parcelar ele para entregar no seguro-desemprego. Ou seja, aquele dinheiro que eu mesmo, na época que fiquei desempregado, comprei uma moto, né, para trabalhar, fui fazer entrega, como eu já disse a vocês, mototáxi durante o dia e entregador durante a noite. Eu fazia esses dois serviços para segurar aqui a minha família e foi minha sorte, né? Eu consegui na época comprar uma 150, aquela que a gente chama aqui cara de gato, né? Na época, eu, inclusive quebrei o braço com ela, né? Fazendo as entregas. Então esse benefício eles agora vão tirar. E aí estão dizendo também que os benefícios do INSS também não vão conseguir pagar, porque as medidas que eles fizeram não vai ter recurso para isso, ó. Em nota técnica enviada ao Ministério da Previdência Social nesta segunda, o INSS pede um reforço de 450 milhões em seu orçamento até o final deste ano, além de um desbloqueio de mais de 142 milhões e uma antecipação do limite de movimentação e empenho de 217 milhões. Procurado, o INSS não se manifestou. Segundo o INSS, se a suplementação orçamentária não ocorreu, ou seja, não derem esse dinheiro, não derem esse reforço de 450 milhões e liberarem os 142 milhões antecipados, né, vai faltar, né, dinheiro para os beneficiários com o processamento de dados da folha de pagamento dos benefícios. Além disso, o documento ainda relata que a falta de verba pode inviabilizar um contrato com os Correios, que hoje atende parte dos aposentados que tiveram descontos indevidos em benefícios. Na semana passada, o Molusco cortou 190 milhões do orçamento do INSS previsto para o serviço de processamento de dados. O executivo também reduziu os valores que o Instituto pode movimentar até o final do ano. E aí, como eu disse a vocês, nada é tão ruim que não possa piorar. Vamos agora para os Correios. A matéria segue falando aqui um monte de bobagem, né? Aí a gente passa aqui para outra matéria. E a matéria eu vou resumir aqui, né? Os Correios não estão podendo pagar nem o aluguel, né, dos imóveis que eles terceirizam, alugam, né? Inclusive deveria existir uma CPI geral sobre esses contratos que as nossas lideranças fazem. Que, por exemplo, uma casa, se você aluga uma casa por 3 mil reais, você vai olhar ali quanto o Estado alugou essa mesma casa que estava ali com cartaz, com tudo. O aluguel de 3 mil reais, quando você vai olhar, o Estado está pagando 30 mil, 50 mil, 80 mil reais daquele mesmo aluguel que custava apenas 3 mil. É tudo superfaturado.
Então eu acho que deveria haver uma CPI, né, para rever esses contratos. Mas enfim, então os Correios estão tão quebrados que eles não têm condição de pagar nem os aluguéis. E muita gente tem entrado na justiça e ganhado o direito de despejar os caras. A matéria que foi enviada aqui, ela é do Gazeta do Povo e ela é uma matéria liberal, né? Eu já falei para vocês e inclusive muita gente fica aborrecida comigo quando eu falo isso, mas é a verdade, meus irmãos. Se você for ver o que Dr. Enéas falava, não existe uma direita liberal. O que nós temos que fazer não é abrir mão das nossas empresas, como os liberais propõem. Não, vende tudo, deixa na mão dos empresários que vai dar certo. Nós temos uma bela prova disso com a Petrobras. O petróleo é nosso, mas os caras simplesmente ignoram esse fato e colocam as mais altas taxas para a gente pagar, independentemente de quem é o verdadeiro dono daquela matéria-prima que eles extraem e nos vendem. Não tem desconto. Ah não, porque isso aí vai contra as leis do mercado. Se tem gente lá fora querendo comprar mais caro, eu não quero saber que vocês são os donos, mas a mercadoria é nossa. Então tem que haver um equilíbrio nisso, mas hoje não se fala em equilíbrio. A polarização, ela está sendo perfeita para isso, porque a pessoa diz, olha, por exemplo, o Correio. Nós sabemos que o Correio hoje tem um serviço terrível, é caríssimo e está gerando milhões de prejuízo por mês aos cofres públicos, ou seja, a nós. Aí você tem o próprio Bolsonaro como um belo exemplo de uma boa administração. Na época do Bolsonaro, os Correios davam lucro, ponto. Uma bela prova que se você faz uma boa administração, você não precisa vender. Porque um serviço essencial, não tem como quebrar. Você às vezes abre um negócio, seja um mercadinho, uma venda, qualquer coisa que você abre, e muitas vezes a pessoa quebra, por quê? Porque não tem cliente suficiente, você não tem venda suficiente, não tem pessoas querendo o seu serviço de forma suficiente para que você possa trabalhar. Os Correios não existe isso. Principalmente agora com essa globalização, cada vez mais é necessário um serviço eficiente de entrega, já que estamos todos conectados e as pessoas estão comprando. A coisa mais natural do mundo era, por exemplo, os carros, você via que ficavam circulando ali na mesma região. Hoje você pensa que não, você coloca um determinado veículo para vender, vem um cara lá de outro estado e compra, porque ele viu ali na OLX, ele viu no Mercado Livre, ele viu na Web Motors. Então essa informação que antes, não, bota ali numa agência, e as pessoas que passavam de frente àquela agência que iam comprar o veículo, não acontece mais assim. Hoje você consegue vender sozinho, é até melhor. Quando se trata de mercadorias pequenas, é que isso é dobrado, é muito mais. Muita gente hoje nem quer mais ir em loja, compra as roupas, calça, casaco, seja o que for, moletom, né, lençóis de cama, tudo pelo Mercado Livre, ou mídias parecidas. A pessoa não vou nem sair de casa, aqui tem uma variedade maior, e compra ali pelo site mesmo. E quem é que vai fazer a entrega? Os Correios. É os Correios. Então é um serviço que você tem a demanda. E a demanda só aumenta. Então como é que você tem prejuízo? Ora, tá tendo prejuízo porque estão roubando. É só parar de roubar. É um serviço que não tem como quebrar. Se tá quebrando é porque estão roubando. Serviços como Correio, serviços como saneamento básico, eles jamais podem ser privatizados, né? Tratamento de água não pode ser privatizado, porque é serviço essencial. Você pega, por exemplo, quem mora em regiões mais afastadas, se você tem a iniciativa privada, o cara diz, não, eu não vou entregar ali porque para mim não é interessante. Comercialmente falando é prejuízo. E aí a pessoa fica sem o serviço. Para que você vai gastar metros? Para que você vai fazer esse esforço? A ideia é só lucrar. Então o que o Dr. Enéas explicou durante toda a vida dele era esse equilíbrio. É por isso que ele não se identificava, e você vê que essa direita que está aí hoje, ela não fala do Dr. Enéas. Falamos eu, alguns de vocês aqui, né? Porque eles não gostam do discurso de Dr. Enéas. O discurso de Dr. Enéas era o que Donald Trump está fazendo lá hoje. Ter a iniciativa privada como parceira, não como um salvador. A salvação tem que vir de nós mesmos. Então, o Dr. Enéas colocava a iniciativa privada como parceira. Você para de criar a burocracia, ou seja, você desincha o Estado, certo? Deixa o Estado necessário para quê? Para fiscalizar e manter o negócio funcionando. Ponto. Esse é o papel. Hoje a gente tem um Estado que ele atrapalha, ele impede, ele cobra, ele explora, ele faz a coisa ficar cara, em vez de ajudar. Ora, meus irmãos, quando o Estado quer trabalhar, ele trabalha. Antes, quando a gente já teve boas administrações aqui, eu falo aqui no meu estado, era normal muitas empresas quererem vir para cá. Por quê? Porque ia em outros estados, via que os terrenos eram caros, falava com a prefeitura, não tinha acordo, aí vinha aqui para o Nordeste. E o camarada dizia, olha, se você vir aqui para minha cidade, eu te dou isenção de imposto por 1 ano, 2 anos, e te dou um terreno que a gente tem ali, ó, bem próximo da cidade, o espaço é de tanto. Isso aconteceu muito aqui. Muito, família. Então gerou muito emprego.
Eu lembro a bateria Moura mesmo, abriu uma grande fábrica aqui. Se eu não me engano também a Parmalat. Abriram grandes fábricas aqui, por quê? Porque as prefeituras foram em cima e conversaram com os empresários. Olha, vem pra cá, abre aqui. Esse terreno aqui tá parado, só enchendo de mato ou de bandido. Vem pra cá, a gente limpa, deixa tudo pronto, vocês constroem e é de vocês. E quem é que não quer um negócio desse, né? Então o Estado ele tem que existir sim, mas não atrapalhando, tem que ser um Estado necessário. O problema hoje, meus irmãos, a grande verdade hoje é que nós vivemos na mão de um governo alienígena, como Enéas explicou a vida dele toda. A solução dos Correios, eu sei que muitos vão dizer, não, mas é privatizar mesmo, porque eu vi um filósofo, eu vi não sei quem. E a narrativa hoje é essa, é uma direita liberal. Não existe direita liberal, mas criaram isso, né, de direita liberal. Eu vou colocar o Dr. Enéas falando um pouquinho disso, só para refrescar algumas memórias, né, que não gostam nem inclusive de lembrar dessas declarações que ele dava. Mas o que Enéas fala é simplesmente a solução para os problemas. Nada mais que isso. Escute. Vamos dizer para a tela, com certeza, não é só isso, vamos rever as privatizações todas. E não precisa fazer muito esforço para ver da absoluta falta de decoro com que todas elas foram realizadas. E aqui, perdoe-me, deixe-me terminar, por favor. Sim. Veja o senhor, aqui o senador Amir Lando fez um trabalho extraordinário, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, antes eu o conheci através do trabalho, em que não escapa nenhuma delas. Tudo que foi feito foi quase um assalto, ó, feito às claras. Nós recompraríamos, então? Sem dúvida, da maneira como elas foram adquiridas. A preço de banana? Pelo preço. Vamos olhar para a Vale, está aqui na minha carteirinha. Sim. 3,338 bilhões de dólares. Nem isso entrou. Isso tudo é uma farsa altamente aplaudida. Ora, com esse dinheiro aqui, primeiro que isso não entrou, foram títulos, por que não trocar por títulos de novo, claro? E por que não mostrar que isso foi feito contra a nação, que foi cometido um crime de lesa pátria, isso sim? Porque entregar a Vale, como foi feito, doá-la, na verdade, o que foi permitir que donos, entre aspas, que não são donos verdadeiros, testas de ferro desse poder mundial alienígena, dentro do qual participa o senhor George Soros, não sou eu quem está dizendo, quem está dizendo é a revista IR, quer dizer, mega especulador ligado, quase certamente, eu não posso provar, mas isso está em revista internacional, ligado ao narcotráfico. Então isso, o que se cometeu foi um crime de lesa pátria. O senhor falou em... Voltar agora. Todas. Não, vamos fazer o seguinte, eu não tenho medo, porque eu já vi programas, gente, não vamos discutir nada, não. É uma análise jurídica extremamente bem feita, vai mostrar que tudo foi feito de modo ilegítimo. E falta tudo. Saudoso doutor Enéas. Sempre foi preciso, né? Uma pena que a população não tinha nível intelectual para entendê-lo. E mesmo hoje, né? Suas ideias não são reconhecidas como deveriam. Até porque nós temos usurpadores até do seu nome, mas nunca das suas ideias. É terrível. É isso, meus irmãos. Então a ideia dos caras de um é quebrar, né? Por isso que a gente vê que esquerda e direita eles trabalham em conjunto, porque um quebra, né? E o outro traz como solução vender, ou seja, entregar para os donos do mundo o nosso patrimônio. É terrível, né? E com a polarização a maioria nem vai concordar. Eu já vi até gente dizer o absurdo: se Enéas estivesse vivo hoje ele seria a favor de vender tudo também. Aí você tem o Trump fazendo exatamente, seguindo à risca a cartilha do Dr. Enéas, né? Reindustrializando o seu país. Porque esse é o único caminho. É trazer indústrias, é deixar de ser um mero exportador de matéria-prima e começar a produzir o produto. Desse jeito, a gente cresceria. Mas o povo quer ir para o lado mais fácil. E é por isso que nós estamos exatamente como estamos. Um país rico onde as pessoas são pobres. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Ajude nessa batalha, meus irmãos, compartilhando e mostrando a mais pessoas. A plataforma tem restringido demais o nosso canal. E nós precisamos da sua ajuda, da sua intervenção, que você compartilhe e ajude para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!